Quando eu assisti pela primeira vez o trailer desse filme, eu fiquei meio com o pé atrás por causa disso. Os Velociraptors sempre foram a coisa mais assustadora de Jurassic Park. Não amiguinhos que você leva pra passear de moto por aí. Mas aí eu revi o filme original e eu meio que perdoei o Jurassic World. E eu vou explicar pra você por quê. Regra número 1 de filmes de monstro: esconda o bicho até que o espectador tenha medo dele, não importa a sua aparência. Cloverfield, do diretor Matt Reeves, produzido pelo J.J. Abrams, é um dos melhores filmes de monstro na minha opinião, justamente por fazer isso. Durante quase todo o filme, nós só vemos relances da criatura e da destruição que ela pode causar. E acaba que se o monstro tiver 4 cabeças, 5 olhos, 36 braços, não vai importar pra nós, porque a gente já tá envolvido com os personagens que têm fugido o tempo todo daquela criatura terrível. Não é o monstro que nos dá medo, mas o que ele pode fazer com os personagens com quem a gente tem tanto se importado durante o filme. É uma coisa que esse outro filme aqui também tentou fazer, mas... Enfim, em Jurassic Park, o Spielberg elevou isso a um nível completamente diferente. Na primeira cena do filme, nós temos uma jaula, uma caixa, ou o que quer que seja isso, completamente fechada, de modo que é impossível saber o que tem lá dentro. Mas o plano e contraplano entre os trabalhadores e essa jaula, a preocupação da produção do filme de encher o set de figurantes equipados e armados, esse zoom gradativo no cara que tá no comando de toda a operação, que vai fechando do plano mais aberto até chegar no primeiro plano, tudo isso na primeira cena de um filme que fala sobre dinossauros, vai criando uma tensão naturalmente em quem tá assistindo. Depois de tudo isso, é claro que dá ruim. O dinossauro escapa e mata um cara, ou pelo menos arranca as pernas dele, o que é uma coisa bem ruim também, mas enfim. E aí o caçador-chefe da operação, interpretado pelo Bob Peck, diz uma coisa que vai ser muito importante, mas só no final do filme. E o Spielberg faz questão de filmar a boca do cara no plano detalhe para que a gente não tenha nenhuma dúvida do que foi dito. Cara, sabe o que é genial nessa cena? É que em nenhum momento, nenhum dos personagens envolvidos diz a palavra Velociraptor. E aí você me diz, mas é claro, Isaac, claro que é um Velociraptor, todo mundo sabe o que é um Velociraptor e quão terríveis eles são. Mas espera aí, senhor espertinho, talvez você esteja falando isso porque assim como eu, que nasci em 94, você sempre esteve inserido em um meio em que os dinossauros já faziam parte do entretenimento. Mas nós temos que lembrar que esse filme foi lançado em 1993, foi inclusive ele que deu um dos grandes pontapés para inserir os dinossauros na cultura pop. Antes disso, pouquíssima gente sabia o que era um Velociraptor. O que o Spielberg faz nesse filme é incrível. Na primeira cena, nós não sabemos o que tem ali dentro, mas o jeito que o Dr. Grant descreve o ataque dos Raptors na cena logo depois, o jeito como ele fica tenso depois de saber que eles também estão criando esse tipo de dinossauro na ilha, os diálogos sobre esses animais, enfim, todas essas pistas vão sendo colocadas ao longo do filme e todas elas funcionam simplesmente para construir o suposto vilão da primeira cena. Percebe como isso é incrível? E na minha opinião, isso tudo é coroado nessa cena aqui. Lembra disso? Percebe que nessa, que é uma das últimas cenas do filme, eles usaram o mesmo gênero para se referir ao animal que eles usaram na primeira cena. Isso faz um link direto de uma coisa com a outra. Essa estratégia de colocar uma informação antes, que só vai fazer sentido depois na linha do tempo do filme, é o que nós chamamos de foreshadowing, ou prenúncio, que é quando você dá a resposta ao espectador antes mesmo que ele saiba qual é a pergunta. É inclusive uma coisa que a série How I Met Your Mother faz brilhantemente aqui. And exactly 45 days from now, you and I are gonna meet. And we're gonna fall in love. And we're gonna get married, and we're gonna have 2 kids. And we're gonna love them and each other so much. All that is 45 days away.
But I'm here now, I guess because I want those extra 45 days. With you, I want each one of them. Look, and if I can't have them, I'll take the 45 seconds before your boyfriend shows up and punches me in the face. Because I love you. I'm always gonna love you. Till the end of my days. And beyond. Se você sabe qual é o final dessa série, você sabe exatamente do que eu tô falando, mas eu não vou entrar em spoilers aqui, obviamente. Tá, mas até aqui eu só provei o que eu disse no começo, que os Raptors são realmente terríveis e que eles são os grandes vilões do filme e que o Jurassic World deveria ter usado eles dessa forma. Mas se a gente parar pra pensar, quem tá errado nessa história são os humanos. Como é que você se sentiria se você estivesse numa jaula de ferro lacrada, cercado por 30 soldados com armas de choque? Se fosse você ou eu, tem uma grande possibilidade de que a nossa reação fosse a mesma. É tudo uma questão de perspectiva. Esses animais só estão no lugar errado na hora errada. Por exemplo, na última cena do filme, os personagens estão sendo perseguidos por 2 Velociraptors e olha o que acontece quando eles finalmente são alcançados. Primeiro, essa cena é uma aula de como fazer o tal do foreshadowing só com luz, enquadramento e atuação competente. Lembra da expressão no rosto do Grant quando ele descobre que eles criam Raptors na ilha? Bred raptors. Será que parece um pouco com isso aqui? E quando o T-Rex o salva do perigo, as sombras no rosto dele ficam mais suaves e a expressão dele e da Ellie ficam praticamente as mesmas de quando eles veem um dinossauro pela primeira vez. Não é medo, é incredulidade, é admiração. Depois que aparece um dinossauro 10 vezes maior e 10 vezes mais perigoso que um Velociraptor, ele olha pra ele como se fosse a 8ª maravilha do mundo. Ele olha pros Raptors como se fossem inimigos sempre, porque ele tem essa ideia na cabeça que nós também temos agora que nós fomos doutrinados pelo filme, de que eles são animais essencialmente maus, o que não é verdade. O pior de tudo é que a gente faz isso com pessoas. Tem tanta gente que só precisa ser ouvida, mas a gente já rotulou essas pessoas como os inimigos. Mas eu não posso deixar de me perguntar: o que aconteceria se a gente tentasse amar esses tais inimigos?